Você tem prisão de ventre, diarreia, fica com a barriga estufada, gases, tem dificuldade para emagrecer? Então fica aqui que esse vídeo é para você. Hoje você vai descobrir o que acontece e como é que você pode reverter isso. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Lourenço, sou médica especialista em comportamento alimentar e medicina do estilo de vida. Eu ajudo mulheres a emagrecerem de uma forma leve e saudável, através da reprogramação da mente e do seu corpo, fazendo eles agirem a seu favor, parando de te sabotar no seu processo de emagrecimento. Então, se você tem algumas dessas queixas que eu falei agora há pouco, então preste atenção, porque você vai entender o que está acontecendo com você e que órgão que está sofrendo, está te mandando sinais de socorro, para que você possa ajudar ele. Mas antes disso, se você ainda não me segue, se inscreve aqui embaixo para mais conteúdo sobre emagrecimento, medicina do estilo de vida, de como emagrecer de forma leve e saudável e como cuidar da sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre um órgão muito subestimado, mas extremamente importante para a sua sobrevivência, para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Você sabe qual é? Ele já vem te dando sinais, olha, de que não está bem há um tempão e você não está nem prestando atenção. Durante muito tempo se pensou que o intestino servia para absorver nutrientes, para formar e armazenar as fezes. Era só isso, era um saco de fezes. Mas não, a cada estudo que é feito, mais vem se descobrindo sobre as funções, sobre a importância do intestino na sua vida. E hoje você vai descobrir aqui como ele é fundamental e por que você deve cuidar melhor dele e dar uma atenção devida. O intestino hoje em dia ele é considerado o nosso segundo cérebro. Olha isso que importante. Por quê? Ele tem uma rede de neurônios, que são aquelas células do cérebro, ele tem uma rede de neurônios só dele, ou seja, ele funciona independente do seu cérebro. Então, se o seu cérebro manda um comando e ele quiser fazer outra coisa, ele vai fazer, porque ele já tem os próprios neurônios, ele não precisa do seu cérebro. Mas ainda assim, eles se comunicam, o intestino e o cérebro, através de um nervo chamado vago. Ele comunica o seu cérebro com o seu intestino. Mas o intestino funciona independentemente dos controles do seu cérebro e da sua vontade. Uma outra informação fundamental que eu quero passar aqui para vocês de início, para que vocês entendam esse funcionamento do intestino, é que ele é povoado por bactérias. Sim, bactérias, ai que coisa ruim. Não, existem as bactérias boas e as bactérias ruins. E esse conjunto de bactérias chama microbiota. Só que com os estímulos externos ruins, com os produtos que a gente entra em contato, com os alimentos ruins, com o estresse do dia a dia, essas bactérias boas podem ir morrendo e as bactérias ruins proliferando, se multiplicando, fazendo o que a gente não quer, esse desequilíbrio que é chamado de disbiose. Então, o que pode prejudicar essas bactérias boas? As coisas do dia a dia. São os cosméticos, são as panelas que você cozinha, é a poluição do ar, é o estresse do dia a dia. São os alimentos ruins que a gente fornece para o nosso corpo, então produtos ultraprocessados, suquinhos de caixinha, biscoito de pacote, mesmo os produtos diet, light, sim, eles possuem substâncias que fazem mal para essas bactérias do intestino. Além da falta de hidratação, do sono ruim, tudo isso contribui para esse desequilíbrio entre as bactérias intestinais. Existem ainda outros fatores externos, como o álcool, o cigarro, o uso de substâncias nocivas à nossa saúde, eles prejudicam e muito. Isso tudo não prejudica só essas bactérias intestinais. Eles prejudicam também as células do nosso intestino. Então, conforme vai acontecendo essa disbiose que eu expliquei agora, vai sendo formada uma camada ali sobre as células intestinais que impedem a absorção dos nutrientes. Então, por mais que você esteja comendo bem, se você agride muito o seu intestino com essas outras coisas que eu falei, você não consegue absorver os nutrientes daquilo que você está comendo. Isso prejudica muito a sua saúde e o seu processo de emagrecimento. Uma outra coisa que pode acontecer é que existe um espaço ali entre as células intestinais, que são cobertos justamente por essas bactérias. Conforme essas bactérias vão saindo, vai abrindo esse espaço. Então você pode, inclusive, absorver essas fezes para a sua corrente sanguínea, promovendo uma inflamação de todo o seu corpo, não só do seu intestino. Então, seu intestino está inflamado, seu corpo está inflamado, você pode ter, inclusive, uma inflamação do seu cérebro, uma neuroinflamação, que faz aqueles fogs, os esquecimentos, né? Pode até predispor a doenças neurodegenerativas. Olha que sério, você achando que o intestino servia para armazenar cocô. Não, não. Isso daí é coisa do passado, e que a gente trabalha com informação de qualidade e atualizada, porque o conhecimento liberta. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre as funções do seu intestino, e que muitas delas provavelmente você nem conhece.
Cerca de 90 a 95% do nosso neurotransmissor da alegria, a serotonina, é produzida no nosso intestino microbiota. E uma grande parte da dopamina, que é o seu neurotransmissor da recompensa, também é produzido no intestino. Então, o que acontece? Quando você está com essa desbiose, com esse intestino inflamado, você pode estar se sentindo mais cansada, mais mal-humorada, até meio triste mesmo, buscando o quê? Um conforto, uma recompensa, uma alegria. E você vai buscar isso aonde? Qual é a forma mais fácil que você conhece desde a sua infância de buscar essa recompensa, buscar essa alegria, essa felicidade? Na comida. Lembra quando você era pequenininho? Ah, come tudo para melhorar. Ai, come esse docinho aqui para ficar feliz. Desde que você chorava e sua mãe te dava o peito e você parava de chorar. Então, nós aprendemos a buscar esse conforto, essa recompensa na comida desde criança. Então, qual é a forma mais simples, mais fácil, mais rápida que você conhece disso? Buscar na comida. Só que você não busca no alface, no brócolis, na berinjela. Não. Você vai buscar o quê? No doce, no açúcar, nos pães, nas massas, nas farinhas refinadas, nesses produtos ultraprocessados, os biscoitos de pacotinho, os suquinhos, enfim. Você vai buscar em alimentos que são ricos em açúcar. Por quê? O açúcar, ele é rapidamente absorvido e ele gera esse prazer para o seu cérebro, rapidamente. Mas é um prazerzinho que dura ali 5 minutinhos, que já cai e que te faz buscar por mais. Você fala, nossa, que alegria! Ai, fiquei feliz. Mas já ele cai, porque ele é rapidamente absorvido e ele cai rapidamente. Então você quer o quê? Mais. E fica buscando por isso ao longo do seu dia. Só que o que acontece? Quando você busca esse conforto, essa recompensa, melhorar esses neurotransmissores da alegria e do prazer na comida, você busca por esses alimentos que são inflamatórios. Esses produtos alimentícios ultraprocessados, ricos em açúcar, em carboidrato. Então, conforme você faz isso, você gera uma maior inflamação do seu intestino. Ou seja, o seu intestino vai produzir menos ainda esses neurotransmissores. E você vai ficar cada vez mais dependente de buscar eles aonde? Nesses produtos alimentícios ruins, no açúcar e nesses produtos inflamatórios. É um ciclo vicioso do mal, ou seja, você produz menos porque está inflamado. Vai buscar isso fora, nesses produtos, que te inflamam ainda mais e faz você produzir ainda menos. Olha que ciclo do mal. Bora quebrar isso, né, gente? Bora quebrar esse ciclo, porque sim, você pode se sentir mais feliz, você pode se sentir mais com maior prazer não buscando isso na comida. Uma outra informação importantíssima para a gente saber do intestino é o seguinte: cerca de 70% das suas células de defesa, do seu sistema imunológico, que te defende contra essas infecções, essas células, 70% delas é produzida no intestino e pela microbiota. Sim, sim. Então, você pode estar apresentando infecções de repetição sem saber que a causa é o seu intestino inflamado. Então, principalmente essas infecções de via aérea alta, sinusite, rinite, faringite, ou candidíase de repetição. Então, às vezes, você tem candidíase de repetição há anos, já tratou com um monte de remédio e não sabe que isso pode estar ligado, sim, ao seu intestino inflamado. Uma outra informação fundamental é que cerca de 30% da melatonina, que é aquele hormônio responsável pelo seu ciclo circadiano, que é o ciclo do sono e da vigília, ou seja, o ciclo do seu dia, que você acorda e vai dormir. Ou seja, quando você acorda, você tem um pico de cortisol, e tem baixa melatonina. Conforme o dia vai passando, a melatonina vai aumentando e o seu cortisol vai diminuindo, ou seja, sinalizando para o seu cérebro que está na hora de dormir. Então, a melatonina é fundamental para a indução do sono, sim, para que você durma, e para a manutenção do seu sono. E 30% dela é produzida no seu intestino. Então, por vezes, você não produz a melatonina porque seu intestino está inflamado, e aí você toma melatonina para dormir, mas ela não é nem absorvida, porque seu intestino está inflamado. Então, ou seja, você não produz e não absorve, e dorme mal. E quanto mais esse ciclo é reforçado, ou seja, você fica mais estressado e dorme mal, você prejudica ainda mais essas bactérias e as células do intestino. Ou seja, você piora essa inflamação intestinal, que é, de novo, um outro ciclo vicioso do mal. Ou seja, dos produtos alimentícios, a parte alimentar, o sono e o estresse também entra nesse ciclo vicioso do mal.
Ou seja, é toda uma cascata e que, se depender de mim, você quebra a partir de hoje, porque eu vou te dar todas as informações necessárias para isso. Uma outra função fundamental do intestino é a absorção da vitamina D. Lembra aquela vitamina que é boa para os ossos, enfim, e que ela é tão maravilhosa que ela é considerada, sim, um hormônio, porque ela atua em vários sistemas do nosso corpo. Então você pode estar com a sua vitamina D baixa, repondo vitamina D, e ela sem subir, porque o seu intestino não está inflamado. Ou seja, você nem absorve dos alimentos e nem absorve a reposição que você está fazendo. E está aí jogando seu dinheiro fora, sendo que você podia fazer o básico, que é cuidar do seu intestino, para que essa vitamina D seja muito melhor absorvida. Além da vitamina D, uma outra absorção fundamental do intestino é do colesterol. Sim, o colesterol não é só ruim. A gente precisa do colesterol para produzir nossos hormônios, como hormônios sexuais, como o seu próprio cortisol. E você precisa desse colesterol para produzir os sais da bile, que são aqueles sais que vão digerir as gorduras que você come. Ou seja, você pode estar estufada depois que come, com gases, com o estômago mais alto, principalmente quando come gorduras, porque você pode ter um problema na digestão dessas gorduras, até por uma falta de absorção do colesterol, por causa do intestino inflamado, novamente. Essa microbiota intestinal, ela interfere ainda na sua saúde cardiovascular. Isso é fundamental, porque ela interfere no metabolismo da insulina, do açúcar e das gorduras. Sim, sim. Existem determinadas bactérias que podem colonizar seu intestino, que são bactérias do bem, e que podem reduzir esses picos de insulina, bem como reduzir a produção do LDL, que é aquele colesterol ruim. Lembrando aí, grosseiramente, só para vocês entenderem, o HDL é o colesterol bom. Lembra que eu falei que nem todo colesterol é ruim? E o LDL é o colesterol ruim. Então a gente quer que o HDL esteja alto e que esse LDL esteja baixo. E existem determinadas bactérias que moram no seu intestino e que fazem isso, que trabalham a seu favor, que podem fazer a queda nesses picos de insulina, bem como a queda desse LDL. Existem bactérias também que podem povoar o seu intestino e que essas são do mal e que podem determinar a sua absorção de calorias. Você sabia disso? Então, por exemplo, eu e você podemos comer exatamente a mesma coisa e você pode absorver muito mais calorias do que eu, porque seu intestino está inflamado e povoado por essas bactérias ruins. Então, o que a gente quer? A gente não quer ficar com essas bactérias ruins e a gente quer a produção e proliferação dessas bactérias boas. E como é que a gente pode fazer isso? É isso que eu vou te dizer agora. Você pode até fazer uma reposição de bactérias, mas existem medidas que podem ser adotadas no seu dia a dia, de forma simples e prática, que podem estimular a proliferação dessas bactérias boas e a morte, descarte dessas bactérias ruins. Olha que bom, né? Olha que coisa positiva. Então, sim, você pode estar inflamado agora, pode não estar numa situação muito boa, mas isso tem jeito e você pode mudar isso a partir de hoje. Como? Então, o que você pode fazer já básico para iniciar? Reduzir o consumo de substâncias que inflamam o seu intestino. Como quais, por exemplo? O açúcar, os óleos vegetais que se dizem saudáveis, mas que de saudável não tem nada. Óleo de soja, de milho, de canola, de girassol. Eles são altamente inflamatórios para o seu intestino. O consumo de refrigerantes no seu dia a dia. O consumo de produtos ultraprocessados. Esses biscoitos de pacotinho, suquinho, barrinhas, mesmo os diet e light, porque muitos deles possuem adoçantes artificiais que estão extremamente maléficos para o seu intestino. Inclusive, um que era queridinho até pouco tempo, que é a sucralose. Sim, ele faz muito mal para as bactérias do seu intestino. Você deve também reduzir o consumo de alimentos com glúten. Então, se você tem doença celíaca, você não pode comer glúten. Mas mesmo que você não tenha, você pode ter uma sensibilidade aumentada ao glúten. O glúten de hoje em dia não é o mesmo glúten de muitos anos atrás. Na década de 70, teve uma praga no México e o trigo ele foi modificado para que resistisse a essas pragas. E a gente importa justamente o nosso trigo do México. Então o glúten ele se tornou uma partícula grande, de difícil digestão, podendo gerar sim uma sensibilidade intestinal e até alergias alimentares. Um outro alimento muito associado a alergias alimentares, a hipersensibilidade, é o leite. Por quê? Não por causa da intolerância à lactose. Você pode ter sim intolerância à lactose, mas devido à proteína formadora do leite, que é a caseína. Ela é uma proteína de alto peso molecular. Então ela pode ser reconhecida pelo seu intestino até como um corpo estranho, podendo gerar alergias alimentares, bem como alergias de via aérea, sinusite, rinite, de repetição. Então às vezes você tem essas ites de repetição e pode ser sim derivado do leite, do consumo do leite. Então você nunca mais pode comer? Não.
que eu recomendo? Reduzir o consumo. Então, na maior parte do seu tempo, comer ali comida de verdade e deixar esses alimentos mais inflamatórios para as exceções, tanto o leite quanto o glúten. E uma coisa que você pode fazer também é testar. Então, retira ali da sua alimentação durante umas 2 semanas e vê como é que você se sente. Se não diminui esse inchaço da barriga, se não diminui essas inflamações de repetição, se você não passa a se sentir melhor. Então, você pode sim reduzir ou pode retirar durante 2 semanas para ver se você tem alguma sensibilidade, alguma hipersensibilidade a esses componentes. Tá, eu falei até agora o que faz mal, mas agora eu vou te falar o que pode ajudar e muito nessa saúde intestinal. Então, comece aumentando o consumo de fibras, Esses vegetais verdes folhosos, sementes como a de chia, de girassol, aveia, linhaça, gergelim, eles podem melhorar e muito essa saúde intestinal. Lembrando que eles têm sempre que ser associados a uma hidratação adequada, porque senão você pode piorar a sua constipação intestinal caso você tenha prisão de ventre. Então, para uma melhor formação do bolo fecal, fibras, essas sementes e água são fundamentais. Invista em uma alimentação com comida de verdade, o descascar mais, o desembalar menos, em comida que vem da natureza e que funciona como um alimento para suas bactérias boas do intestino. Outra coisa que pode ajudar muito é o consumo de alimentos fermentados, como iogurte, kimchi, tempé, tofu, kombucha, kefir. Isso serve de alimento para essas bactérias boas do seu intestino, para que elas proliferem e para que essas bactérias ruins morram. Uma outra coisa que você pode fazer, que pode ajudar e muito, o consumo de psyllium. Psyllium é uma fibra hidrossolúvel e que não é absorvida e que melhora muito a saúde intestinal. Então, como é que você pode botar? Botar o psyllium no preparo dos seus bolos, dos seus pães, jogar na sua salada, jogar ali na sua comida, botar no iogurte, ou até diluir ele em suco ou em água e beber ali tipo uma meia horinha antes das refeições. Ele vai melhorar a sua saúde intestinal e ainda vai te dar saciedade, ajudando muito no seu processo de emagrecimento. Uma outra coisa que pode te auxiliar e muito também é fazer o uso regular de compostos com potencial anti-inflamatório, como cúrcuma, gengibre, cacau, canela, pimenta preta. Eles auxiliam nessa desinflamação do seu intestino e do seu corpo. Então, a partir de agora, você já sabe por que é fundamental cuidar do seu intestino, Porque você quer dormir bem, você quer ter mais saúde, você não quer ficar triste, estufada, com prisão de ventre, com diarreia, cheia de gases. Você quer ficar mais feliz, mais bem disposta. Então, para tudo isso, cuidar do intestino é fundamental. E eu já te dei o passo a passo para isso. Basta você colocar em prática. Então, coloque em prática essas táticas que eu te dei aqui hoje e depois diz aqui embaixo o resultado. Aposto que você vai se sentir muito mais disposta, vai ficar muito mais saudável e isso aqui vai facilitar e muito o seu processo de emagrecimento. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui e compartilha com as amigas que vão se beneficiar e muito desse conteúdo. Mas não esqueça, isso só vai funcionar se você colocar em prática. Então, agora depende de você. Mãos à obra em busca de um corpo mais magro, uma vida mais saudável. É isso que eu desejo para você.